A palavra que eu quero trazer para os irmãos, ela vai antecipar a ceia, e após a gente terminar a ministração, nós vamos fazer a ceia. No domingo passado, eu falei para os irmãos de uma cena da série The Chosen, né? E eu acabei esquecendo de falar qual foi a cena que mexeu bastante comigo. E foi a cena que, quando Jesus é tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, pela lei ele se tornou impuro. E todo homem que se torna impuro, porque foi tocado por uma mulher com fluxo de sangue, teria que ir no rio se lavar. A lei mandava que ele fosse no final da tarde se lavar. Então, aquela mulher toca em Jesus, pela lei ele fica impuro. Depois ele vai lá para a casa daquele homem para ressuscitar a filha dele, e ele também toca naquela menina que estava morta, o que deixa ele impuro também. Então Jesus tinha que ir se lavar segundo a lei. E a mulher que havia tocado em Jesus, se você assistiu sabe do que eu estou falando, e a mulher que tocou em Jesus, ela foi e cumpriu o que a lei mandava. Ela foi para o lago, e lá ela começou a se lavar, porque era o ritual da lei para a purificação. E quando ela está lá na água, quem é que chega? Jesus e os discípulos. E aí o Jesus e os discípulos começam a entrar dentro da água. Alguém se lembra da cena? E quando ele entra na água, a mulher pergunta para ele: você veio se purificar? Ele disse: não, eu vim brincar. E aí ele sobe no pescoço de Pedro, Pedro sobe no pescoço dele, e eles começam a brincar na água, que nem a gente brinca na piscina com os nossos filhos, quando coloca nos ombros. E a mulher toda preocupada, se Jesus estava preocupado com a purificação, e Jesus estava simplesmente preocupado, se é que eu posso dizer isso, com a comunhão com os seus discípulos, com a comunhão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar sobre a importância e quero dar um novo sentido sobre a palavra comunhão para você. Se você veio da igreja romana, assim como eu, que fui 25 anos, eu fui católico, e não é a minha ideia diminuir nada, tenho grandes amigos católicos, mas quando eu vim da igreja católica, eu fui coroinha, fui instruído em toda a igreja católica, a igreja, vou falar romana, toda a igreja romana, porque católica todas as igrejas são, mas a igreja romana, eu fui instruído em tantas coisas, e eu aprendi que comunhão era aquele pedacinho de biscoitinho, a hóstia, que eles acreditam que quando eles comem aquela hóstia, no momento em que o padre levanta ela para o céu e santifica, aquilo se torna o corpo de Cristo. E aquilo era a comunhão, quando todas as pessoas participavam da hóstia consagrada, e eles chamavam aquilo de comunhão. Eu fiz a primeira comunhão, acho que muita gente aqui deve ter feito também. E o que era a primeira comunhão? Era todo aquele preparativo, quando a gente tinha 7, 8 anos de idade, no meu caso. E ali tinha todo aquele preparativo para a gente, pela primeira vez, poder participar da comunhão. Eu fui entender com o passar do tempo, por que a igreja católica começou a chamar a hóstia e aquele momento de comunhão. É porque todo mundo ia dividir, iam comer a mesma coisa. Então eles tinham isso como fundamento, comunhão. Todo mundo vai comer essa mesma coisa. Também porque a igreja romana, pela quantidade, se você foi católico romano como eu já fui, com certeza a maioria das pessoas que iam na missa com você sequer sabia quem era. Sequer sabia. Talvez você conhecesse o seu vizinho da direita, da esquerda, alguém, mas a grande maioria que estava ali, quase ninguém conhecia ninguém. E é bem diferente daquilo que Jesus havia
ensinado sobre comunhão, mas devido à impossibilidade de se ter comunhão, eu me lembro que na minha paróquia havia missa todos os dias, missa para idoso, missa para criança, missa para casais, tinha todo tipo de missa, e a gente não tinha, na verdade, a comunhão com as pessoas, o que é o verdadeiro sentido da comunhão. Então, como a igreja romana aqui no Brasil é muito grande, tem em todo lugar, e era muito maior até na minha época, hoje o Brasil tem muitos evangélicos, então naquela época eles chamavam isso de comunhão. Comunhão, o ato daquele monte de gente ir lá, sem conhecer ninguém, sem saber nada da vida de ninguém, sem saber se está doente, qual problema está passando, se precisa de ajuda ou não precisa, recebia um pedacinho da hóstia e todo mundo tomava aquilo. Aí teve uma época que aquilo precisava ser santificado, então surgia aquele monte de coisa, né? Absurda, se você morder sai sangue, essas coisas que a gente começava a ouvir, porque a gente tentava espiritualizar aquilo muito mais do que na verdade era. Então aquilo era uma forma deles fazerem a ceia do Senhor, e como a quantidade era muito grande, então fica muito difícil de você ter a verdadeira comunhão. Eu tenho passado por um dilema muito grande dentro do meu coração, que é o desejo de fazer com que a igreja cresça, e como vocês podem ver, nem cadeira suficiente para todo mundo tem se as crianças sentarem, então você imagina se a gente crescer mais ainda, a dificuldade que a gente vai ter, e a gente vai ter que fazer um culto de manhã e um culto à noite, já estamos quase precisando disso, se fosse ver bem, mas eu fico com o pé atrás de fazer isso, porque eu acho que a gente vai perder um pouco com isso. Pode de repente um dia ser necessário, mas a gente vai perder essa coisa gostosa que a gente tem de poder abraçar todo mundo, de você poder ver os irmãos que aqui estão. Perde um pouco, que nós temos tão pouco, nós perdemos muito de comunhão. Então essa tem sido a minha resistência até o momento. Explicado isso, nós crescemos sem entender o que é comunhão. Nós não temos um entendimento pleno sobre comunhão, e fui muito impactado por Deus a respeito disso, e foi uma semana de lutas espirituais até esse exato momento, grandes lutas espirituais que tenho sofrido, porque sei que a gente vai entrar numa seara que o inimigo não quer que a gente entre. Muitas coisas a gente consegue conversar, mas quando vamos falar de alguma coisa que está intimamente ligada ao mover de Deus, isso vai se tornando uma guerra espiritual muito grande. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11 ao 14, diz assim a palavra: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Então Paulo está no final da sua última carta, e ele se despede dos irmãos. Então ele conclui tudo aquilo que ele havia ensinado, tudo aquilo que ele havia ministrado, e ele ministra isso por 2 cartas, todos os detalhes para a igreja de Coríntio, talvez uma das cartas mais completas de Paulo. Agora ele vem num tom de despedida, e aí ele diz: procurem aperfeiçoar-se, procurem ser perfeitos. No que ser perfeito? Em tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Exortem-se mutuamente. Como é possível você exortar alguém se você não tiver com essa pessoa um mínimo nível de relacionamento? Como que eu consigo? Com que autoridade eu poderia chegar até uma pessoa e exortar ela, se eu não tenho nenhum vínculo com ela? Então ele fala: exortem-se mutuamente. A partir do momento que Paulo dá esse conselho de exortação, significa que a igreja de Coríntio, apesar de todos os problemas, ele esperava que essa igreja fosse uma igreja que tivesse comunhão. E ele diz isso na frase seguinte, quando ele fala: tenham um só pensamento.
Como você pode ter um só pensamento com alguém sem você dialogar com essa pessoa o seu pensamento? Então é coincidência. E ele não está falando de coincidência. Ele está falando de um relacionamento onde os meus pensamentos são conhecidos por vocês e os seus pensamentos são conhecidos por mim. Onde os seus pensamentos se tornam conhecidos pelo irmão da direita ou pelo irmão da esquerda. E esses pensamentos sendo conhecidos faz com que eu tenha condição de te exortar caso eles estejam errados e você de me exortar caso eu esteja errado. E olha bem, agora ele faz um terceiro desafio. O primeiro é da exortação, o segundo de ter um só pensamento, mas o terceiro ele diz, e apesar de tudo isso, ele não está falando apesar, ele diz, vivam em paz. Como exortar uma pessoa, como tentar alinhar pensamento e ainda viver em paz. E aí ele completa, e o Deus de amor e paz. Opa, então não é só um Deus de amor, o mesmo Deus que é de amor, ele também é um Deus de paz. Então o mesmo Deus de amor e paz estará com vocês. Ou seja, Paulo está afirmando que uma das formas de Deus estar agindo em nosso meio é quando existe uma exortação mútua, é quando nós temos um mesmo pensamento e ainda assim nós conseguimos viver em paz uns com os outros. E aí ele diz, saúdam uns aos outros com beijo santo. Saúdam uns aos outros com beijo santo. Não é só o beijo. O beijo seria a quarta colocação. A primeira seria dar para a pessoa a possibilidade de me exaltar, de me exortar. A segunda, de poder alinhar pensamento com ela. E ainda assim estar no meu coração disposto a viver em paz. Então Deus estará comigo. E aí Paulo fala, agora vocês estão aptos para dar um beijo um no outro. Todos os santos enviam saudações a vocês. E agora vem a parte que é conhecido como bênção apostólica, que eu já li pelo menos e sei dela pelo menos 1 milhão de vezes, e nunca ela tinha feito tanto sentido como está fazendo agora. Diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A comunhão é colocada aqui agora de uma forma tão diferente, tão maravilhosamente diferente do que nós conhecemos e vivemos, mas é a base para a manifestação de Deus. Queridos, se eu te fizer uma pergunta, o que te mantém ligado a Deus? O que mantém você ligado em Deus? Eu não sei se você saberia responder. Mas Paulo aqui coloca 3, e eu vou chamar de cabos de ligação. 3 cordas, vamos colocar assim, que ligam a gente a Deus. Ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo encerra a linha de raciocínio, encerra tudo o que ele estava ensinando à igreja de Coríntios, falando dessas 3 coisas que nós precisamos para poder satisfazer o coração de Deus e ter a manifestação de Deus em nosso meio, em nossas vidas. Paulo faz tantas correções, tantas admoestações, mas uma só conclusão, que há 3 cabos que nos ligam a Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que significa que se faltar um cordão nessas 3 dobras, ele pode se romper, ainda que 2 procedam diretamente de Deus. Porque se eu fizer novamente essa pergunta para você, a mesma que fiz, e o que te liga, talvez muitos daqui vão dizer assim, olha, o que me liga a Deus é o próprio Deus. E isso não é mentira. O próprio Deus se liga a você.
E é por isso que ele fala do amor do Pai. Significa que não depende de você. Há um cabo, há uma ligação de Deus chamada amor, que vai estar ligado a você e não depende de você. O amor do Pai está ligado em você. Há algo saindo de Deus que está ligado em você. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo está ligado em você. São dois cabos que estão ligados, desses três que são importantes. Dois vêm diretamente de Deus. Dois cabos são lançados por Deus, que é a graça e o amor. Deus te ama, te ama. A graça de Deus é derramada sobre você, e sobre todos os homens da face da terra. Todos os homens. Não há escolhidos para ser derramado amor e graça. O amor é derramado sobre todos e a graça é derramada sobre todos. Dois cabos de Deus que atingem todos os homens. Contudo, se faz necessário um terceiro cabo. Se faz necessário. E esse não está diretamente saindo de Deus, apesar dele ser o autor de todas as coisas, o provedor de todas as coisas. Esse terceiro cabo é a comunhão do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo trabalha para que nós possamos viver em comunhão. O Espírito Santo está agindo sobre a terra para que a igreja tenha comunhão. Deus não é a única coisa que liga a você, que seja infelizmente suficiente para te manter de pé. Olha que coisa. Nossa, pastor, que negócio você está falando? Sim, é verdade. A grande prova de tudo isso é que nós vemos que tem muitas pessoas que estão desligadas de Deus. Você conhece alguém desligado de Deus? Conhece alguém? Não está cheio de pessoas desligadas de Deus? E Deus não ama elas? E a graça de Cristo não foi derramada sobre elas? Foi igual foi em você. Mas existe uma terceira coisa que Deus espera, que é extremamente importante, meus irmãos. E Ele chama isso de comunhão do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo, para nos manter ligados, o Espírito Santo, Ele quer nos manter ligados em Deus. E para nos manter ligados, Ele precisa que a nossa comunhão esteja ativa e funcionando. Porque se Deus, se Ele me ama, e se a sua graça é derramada sobre mim e sobre todas as pessoas, por que o meu pai, meu tio, minha mãe, meu irmão não consegue estar diante dessas coisas? Será que Deus não quer eles? Será que Deus não quer? Deus quer. João capítulo 15, versículo 2, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim, veja bem, tem que estar nele, há uma corda de ligação, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda. Você sabe qual é a diferença entre cortar e podar? Tem um galho, você vai cortar ou vai podar? Sabe qual é a diferença? O que poda está pronto para crescer melhor, e o que é cortado está pronto para ser queimado. Amados, é evidente que Deus não desliga pessoas, mas Ele faz um processo na nossa vida de cortar, e para alguns isso é poda, e para outros é o fim da linha. Por quê? Deus agirá assim com as pessoas que são boas, com as pessoas que o amam. Ele fará isso também com as outras pessoas, e todo mundo passará por esse processo no qual Deus está cortando galho, e dói. Todos nós passaremos.
Mas alguns olharão para isso e vão entender que Deus está apenas podando eles. E outros olharão para isso e vai dizer: Deus rompeu comigo, então eu também rompo com Ele. E como acontece isso? A prova que Deus não desliga pessoas é que em Marcos 16, no versículo 15 e 16, quando é dada a grande comissão, que é a base do Evangelho, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e prega o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que texto é esse? É um texto de ligação. O que o Senhor propõe? Eu proponho algo para você, eu quero ligar você. Eu quero ligar, creia, porque eu quero ligar, eu quero estar ligado em você. Duas cordas, amados, que nos ligam procedem de Deus. Mas uma corda depende de nós e Deus quer atuar através dela. O amor de Deus Pai depende dele. A graça salvadora do Filho depende dele. Mas a comunhão do Espírito Santo depende de nós. A comunhão é obrigação sua. A comunhão é obrigação minha. Deus nos ama, sim. A graça do Filho é derramado, sim. Mas a comunhão do Espírito Santo, que é imposta a nós, apesar de ser gerado pelo Espírito Santo, tem a ver com a nossa disponibilidade de querer. Tem um texto, Marcos 10, versículo 17 ao 22, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha que interessante aqui, Jesus olhou para ele e o amou. O amor de Deus estava nele? Estava. O amor de Deus estava nele. Agora Jesus olha para aquele que o amor de Deus está nele e diz assim: mas falta uma coisa para você. E Jesus disse: vá. Jesus entra agora num processo que pede para ele comunhão. Vá, vende tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Jesus agora o ama, ele está ligado pela corda do amor, tem graça sobre a vida dele. Mas Jesus manda agora ele entrar numa dimensão que tem a ver com a comunhão, que é vender aquilo que ele tinha e poder entregar àqueles que não tinham. Isso é um processo na comunhão. E aí Jesus disse: após fazer isso, vem e segue-me. Diante disso ele ficou abatido e se afastou, triste, porque ele tinha muitas riquezas, ou porque ele estava muito focado nas riquezas. O amor de Deus nele estava, a graça foi concedida. Mas quando Jesus manda ele vender tudo e distribuir a quem não tem, Jesus falou que ele deveria abrir a vida dele para ter comunhão, partilha com outras pessoas, e ele se recusa. Esta corda que eu falei que tem 3, eu acho que a corda, estou chamando de corda, acho que de Deus, as duas de Deus não é nem corda, é um cabo de aço. Mas a nossa é um fio tão fininho que a gente quebra por qualquer coisa. Jesus senta na mesa para ter um momento de comunhão e dividir o pão e declarar destino para os seus discípulos.
E 3 coisas acontecem na mesa de Jesus. Na mesa da comunhão tem 3 coisas, por isso que comunhão é difícil. O amor de Deus Pai é uma maravilha receber. A graça de Cristo é uma maravilha, mas a comunhão do Espírito eu não quero. Eu não quero a comunhão do Espírito, por quê? Porque existem algumas coisas na comunhão, na mesa. Jesus está ali sentado numa mesa com os seus discípulos. E aquilo que ele está vivendo ali, tem coisas agradáveis, mas tem uma que é muito desagradável e que a gente costuma fugir dela. A primeira coisa que tem na comunhão é pão. Eu falei para o pessoal da oração de semana, falei, traz pão para nós comer. Quando eu falo pão é bolo, chá, chocolate. É ruim? Não é ruim não? Então eu falei para os líderes, viu? Chama o pessoal para a oração. Fala para gente, depois que a gente orar, nós vamos comer um bolo. Pode ver que eu mandei uns vídeos aí da turma comendo, fazer alguma coisinha. Você entendeu? Mas é para você trazer também, viu? Não é para comer na conta dele só. O pão da comunhão é legal. Todo mundo gosta do pão da comunhão. Até dentro do bar. Todo mundo gosta de sentar, conversar, jogar a conversa fora, brincar, todo mundo gosta disso. E isso está na mesa da comunhão. Isso está na mesa. É gostoso, amados. Eu amo ir almoçar na sua casa. É uma delícia. O pão é bom. É uma delícia a gente sentar junto de domingo, ligar para os irmãos. Que delícia, irmãos. Ativem isso. Ativem isso. E de preferência, não só os amigos, mas aqueles que têm mais dificuldades, ativem isso. Levem eles para almoçar na sua casa. Liguem para eles e para o pastor. É bom a gente estar na mesa conversando. É uma delícia. Não há tristeza no pão. Não há dor no pão. Foi do momento do pão que Jesus declarou o seu destino e o de seus discípulos. Foi no partir do pão que Jesus comeu e bebeu com quem ele gostava de estar. E isso é bom demais. Só que a mesa tem mais uma coisa além de pão. A segunda coisa que tem na mesa é a amizade. Que legal. Como é gostoso a amizade da mesa. Como é gostoso. E foi nesse momento que João encosta a cabeça no peito de Jesus. No momento da manifestação da amizade, Jesus pega João e fala, vem cá, João. Nana, nenê não quer naná. Acho que João estava magoadinho, alguma coisa, e Jesus traz ele e põe aqui no peito. Porque a mesa da comunhão é lugar de amizade. É lugar onde a gente chama os amigos. Eu fico imaginando, a Bíblia fala que eles cantaram um louvor enquanto estavam ali. E eu começo a imaginar as músicas cantadas naquela mesa. Como eu falei do filme que eu vi eles brincando um no ombro do outro. Eu sei que aquilo não está na Bíblia, mas eu falei, puxa vida, imagino como deve ser a mesa com o Senhor Jesus. Uma mesa com as músicas cantadas, os abraços, a alegria e a amizade. Isso é bom. Isso é bom demais. Mas tem uma terceira coisa na mesa que não é bom. A mesa da comunhão tem uma terceira coisa que não é bom. Na mesa da comunhão tem traição. Tem pão, tem amizade, mas tem traição. Amados, Jesus não correu da traição. Pelo contrário, molhou o pão no vinho e entregou para o traidor comer primeiro. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12,
Quando chegam os soldados, 9 saem correndo e o abandonam. Só João ficou. Voltou que nem cachorrinho, que é Pedro. Só voltou para piorar a situação. Ele voltou para negar Jesus. Foi o traidor. Os 12 eram fracos, sem fé, difíceis de aprender, e Jesus os chama de insuportáveis. Você sabia que Jesus chamou os discípulos de insuportáveis? Não lembra dessa parte? Então vamos lá. O menino que tinha convulsão. O pai chega e fala: olha, eu mandei para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus fala: até quando vou ter que suportar vocês? Jesus achava os seus discípulos insuportáveis. Você já imaginou? O cara que está ensinando você olha para você e fala: cara, você é insuportável, não sei até quando eu vou te aguentar. Foi o que Jesus falou. Amados, muitos abandonam a comunhão do corpo porque se sentem traídos. Eu não consigo mais ficar na igreja porque tem tanta falsidade lá dentro. Tem falsidade dentro da sua casa, tem falsidade na sua família, tem falsidade no seu trabalho. Não, mas você acha que na igreja, mas aqui não deveria ter falsidade, porque aqui é onde Deus está, e Ele não está na sua casa, é isso? Não? Eu resolvi deixar a igreja porque tem muita panelinha nessa igreja, hein? Tem a panelinha. Sabe, a igreja tem panelas, a igreja tem grupinhos, a igreja... Amados, Deus pede para que você tenha comunhão onde tem traição. A comunhão é onde tem traição. Eu sei que tem tudo quanto é coisa ruim, mas foi esse lugar que Deus escolheu para tratar das nossas vidas. Eu observei alguns casamentos durante esse período de tantos anos que estou no Evangelho, 34 anos. E eu fiz algumas observações de como um casamento termina. Ele não termina de uma hora para outra. Eu percebi especificamente, entre tantas coisas, duas coisas. Tem outras coisas que destroem um casamento, mas duas eu percebi que é um sinal que não tem erro. O cara arruma uma amante. Obviamente a esposa não sabe, tá ok? E ninguém sabe, por enquanto. Duas coisas o cara que arruma uma amante começa a fazer. Duas coisas. A primeira coisa que ele faz, ele para de sustentar a família que tem. Ele começa a sustentar ela pela metade, porque ele tem que guardar dinheiro para sustentar um outro BO que ele arrumou. Então o que ele faz? Ele começa a deixar faltar. Ele para de alimentar. Ele cessa a mesa. Ele interrompe a mesa. Quando ele arruma uma outra família, ele interrompe a mesa dele, da sua casa. E aquilo que ele tinha que sustentar, a sua casa, ele começa a sustentar o seu pecado. Ele começa a não prover mais. E quando ele deixa de prover, ele vai para a segunda parte. Ele perde o relacionamento íntimo com a sua esposa. Todos os que eu vi faziam isso. Perde o relacionamento íntimo.
começa a fazer dela uma escrava. Começa a ficar cada dia mais distante. Para de pôr recursos na sua casa. E por isso não está mais na mesa da comunhão da sua família. Duas coisas: provisão e afastamento. Eu consigo perceber nitidamente dentro daqui da igreja de vocês, isso aqui é muito pessoal, quem está se afastando da comunhão, quem não está em comunhão, quem não quer a comunhão. Eu consigo perceber, porque uma das coisas que essa pessoa faz, ela perde a capacidade de trazer alimento para dentro da casa. Então a primeira coisa que ela rompe é com o dízimo. Ela começa a romper. Isso significa que ela está cortando o relacionamento com o corpo local que ela está. E a segunda coisa, ela rompe com todo tipo de relacionamento. Ela vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Muitos que eu vi na minha vida que sentavam no primeiro banco, foi para o segundo, para o terceiro, para o quinto. Não que quer dizer alguma coisa, mas é impressionante quando eu vi estar sentado lá na porta onde está o Palominho. O Lucas está lá porque ele está gripado, gente, só por isso. O Palominho eu não sei. Não sei não. Nem você e nem o João, não sei o que vocês estão fazendo aí atrás. Então, vocês estão bravos comigo? Magoadinho? Ficou magoadinho? Quando nós rompemos o relacionamento com quem você ama, com a sua esposa, você se afasta dela, não quer relacionamento, não quer intimidade, não quer comunhão. Paramos de nos relacionar, distanciamos, e quando percebemos, não ligamos para a provisão do corpo. Dizimar não é mais importante. E nos esquecemos que uma comunhão não pode existir sem sustento e relacionamento. Comunhão no seu casamento tem que ter, marido, sustento da sua parte e relacionamento. Quando esses fios são quebrados, que são tão finos, os outros dois, mesmo vindo de Deus, têm dificuldade de manter a pessoa junto, tem dificuldade de manter a pessoa ligada. Não se pode viver com o cabeça desconectado do corpo. E o corpo fica doente, sim. Nós somos um corpo doente. Nós somos. A igreja é um corpo doente. Mas mesmo assim Deus nos chama para comunhão. Mesmo doente, porque a mesa da comunhão de Cristo tinha homens doentes nela e um traidor. Porque a mesa não é um lugar de solidão. Eu já ouvi muito isso de muitos irmãos, então não estou sendo pessoal com ninguém. É muito comum. Não quero relacionamento com tal pessoa. Vem a Renata para mim, ela sempre faz isso. Brincadeira. E ela diz assim, eu não posso nem andar porque o cameraman não está lá, né? Ô cameraman, o pai do cameraman foi lá fazer o serviço. O cameraman está aí no fundo? Quem que é o cameraman daqui? É o seu pai? Ah, meu Deus do céu. Pô, não corta essa parte. Eu vou andar para cá porque eu vou falar da Renata. A Renata chega para mim e diz assim: isso aqui foi o que Deus falou para mim. Eu escrevi do jeito que Ele me disse, do jeitinho que eu ouvi o Senhor falar comigo. Mas eu vou usar a Renata de exemplo. A Renata chega para mim e diz assim: eu não gosto e não quero andar com a Ceane. Um exemplo, tá? Não é nada de sério. Ou a Ceane, né? Pastor, eu não quero andar com a Renata. E o Pet fala, e nem eu com o Ney. Legal.
Você deve ter os seus motivos. Deus disse assim: digam para todos eles fazerem para si uma pergunta. Essa pessoa que você não quer se relacionar, ela é maligna ou doente? Você tem que entender, ela é maligna ou é doente? Se ela for maligna e se diz crente, fique longe dela. Mas se ela for doente, então Marcos capítulo 2 versículo 17, ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Nós gostamos de ter comunhão com pessoas que nos agradam, mas Deus nos chama para ter comunhão com as pessoas que estão doentes, para podermos trabalhar na cura delas. Agora, se são malignas, então fuja. Fuja. Amados, nós nos achamos superiores, o nosso orgulho nos afasta não somente dos nossos irmãos doentes, mas também tem nos afastado do próprio Cristo. Nos afastam de Cristo. É fácil entrar numa igreja em que você senta, escuta a palavra e vai embora, e não conhece ninguém, e ninguém conhece você. Isso é fácil. O duro, o difícil é as pessoas olhar para você e saber quem você é. E é o que nós somos. Eu sou isso. Eu sou isso e não tem jeito. E você é isso e não tem jeito. E nós precisamos aprender a amar uns aos outros do jeito que nós somos, porque Deus nos ama desse jeito. Porque Jesus amou Judas do jeito que ele é. E foi o que recebeu o primeiro bocado. A comunhão não é uma opção, é uma ordem dada pelo próprio Deus, para que o cordão de 3 dobras exista. Amado, se você procurar defeito, você vai achar. Vai achar, você não procura muito, porque vai achar. O seu marido, você sabe que tem. Precisa procurar muito, Gila? Não precisa. Mas quando a gente ama, a gente pega os defeitos e fala que é lindo. Amados, existem vozes arrogantes, malignas, que falam nos nossos ouvidos, que trabalham contra a comunhão. A proposta que eu faço para você nessa noite é: reflita, reveja, reflita. Quem aqui você nunca deu um abraço, por exemplo? Isso é só porque os que você dá o abraço, você dá todo dia. Todo domingo você abraça as mesmas pessoas aqui no culto. Todo dia você senta no culto no mesmo lugar. Eu sei que quando alguém falta do culto, pelo lugar que está vazio. Eu poderia dar uma lista de quem não está aqui hoje, só pelo lugar vazio. Mas o que nós sabemos da beleza que tem dentro de cada um? Da beleza. Ah, puxa vida, o Diego Ramel é estranho, né? É. Mas olha o coração dele. Se você falar para ele: Diego, eu quero montar na sua costa e andar 2 quilômetros, ele vai te levar 3.
Mas ali sabe o quanto defeito ele tem. Se eu procurar, eu vou achar. Eu vou achar. Eu conheço todos os defeitos, mas eu tenho também virtudes, e Deus está nos chamando para uma comunhão com pessoas com defeitos. Deus nos chama para essa comunhão, irmãos. E isso chama-se comunhão do Espírito Santo. Foi o que Paulo, ao fechar a carta de Coríntios, de 2 Coríntios, diz: eu peço que vocês entendam que vocês têm o amor do Pai, que vocês têm a graça do Senhor Jesus Cristo, mas que vocês precisam da comunhão do Espírito Santo. Sabe como nós sabemos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Não é por tanto de língua estranha que ela fala. Aquele irmão, eu tinha um rapaz que eu ia na igreja quando eu era novo convertido. Eu sentava na frente só para ver ele falar em línguas. Como ele falava em línguas bonito. E eu orava para Deus que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Não porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo, porque eu queria ser parecido com ele, com aquele rapaz. Eu achava bonito quando ele ia profetizar. Ele botava a mão na cabeça de uma pessoa e começava: assim diz o Senhor. Eu falei: por que Deus precisa fazer isso, né? Eu ficava pensando: por que Deus precisa que o cara fale em línguas e depois diga o que ele tem para dizer? Porque comigo é tão diferente. Deus, quando quer falar alguma coisa, ele fala: Deus mandou falar isso para você, não tem o recalapachapata. Eu achava aquilo bonito, achava aquilo legal. Eu falei: pô, que negócio legal. Eu quero ser que nem esse rapaz. Até o dia que eu comecei a ficar muito perto dele, aí eu já não queria mais ser como ele. Se você olhar, você vai achar. Se você focar errado, você vai ver errado. Eu quero chamar você essa noite para participar da ceia do Senhor. Pega a mesa para mim, Ney Leonel, pega ali, traz aqui para o meio. Nossas igrejas têm tantas mentiras hoje, e a única coisa que a gente quer ensinar é a verdade. Um pouquinho mais para frente, por favor. Isso. Deus tem assim com a gente uma vida mais ligado um com o outro. Eu quase não vejo, por exemplo, o Márcio do escritório, né? O famoso Márcio do escritório. A gente se vê pouco, né, Márcia? Mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Aí chegou a notícia para mim que de repente o Márcio teve que ir para o hospital de forma grave, né? Sério. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi: preciso orar pelo Márcio mesmo não estando lá, para que Deus guarde a vida dele. Eu conheço o Márcio, conheço sua esposa, conheço seu filho, e a minha oração foi: Senhor, depois eu orei isso com ele lá no escritório dele: Senhor, não permita que o Pedrinho viva sem um pai. Foi o que veio no meu coração. Nós somos um corpo em que todas as partes são importantes. Provavelmente nós vamos pisar na bola um com o outro, mas o propósito de Deus na nossa vida é muito grande. Puxa vida, irmãos, às vezes a gente não pode estar assim tão perto. Às vezes há algumas coisas, mas a gente precisa, pelo menos, chegar em alguém que você não teve oportunidade de falar assim: eu posso orar por você. Domingo retrasado eu estava em Irati, e estava todo mundo lá na frente, o Luciano Subirá ministrando, e os pastores tudo lá na frente. Eu senti do Espírito Santo que era para mim sair do meu lugar e ir lá para o fundo da igreja. Quando eu cheguei lá no fundão da igreja, eu vi uma mulher numa cadeira de rodas. Eu acho que eu até postei. E ela levantava as mãos e adorava, mas ela estava tão sozinha.
Aí eu sentei, encostei do lado dela, peguei na mão dela, falei: minha irmã, eu não te conheço, você não me conhece, mas Deus mandou eu vir aqui pertinho de você. Estava todos os pastores lá, orando lá, o Luciano, pá, valeu, legal, mas Deus mandou eu ficar com aquela irmãzinha. Eu segurei na mão dela e falei: irmã, o que você tem? Ela falou: pastor, eu estou de cadeira de roda, porque eu preciso de uma cirurgia para o meu quadril. Eu estou aguardando e por isso eu não consigo andar. Eu falei: então eu vou orar a Deus, para que Deus abra as possibilidades para você. E ali orei com aquela irmãzinha, que eu nunca vi na minha vida, mas que eu pude ter pelo menos um momento de comunhão com ela. O que eu quero fazer aqui nessa noite? Fique de pé, meu amado. Não vou te constranger a nada. Mas a ceia do Senhor desta noite ela tem o foco que Jesus teve quando se reuniu com os seus discípulos, de ter comunhão com eles. Talvez o que a igreja romana queria fazer fosse isso, e ela foi se perdendo nessa situação. Então hoje, diferente de outras ceias, eu quero que você